Boa noite, pessoal. Novamente aqui, professor Nery, com o nosso projeto Português Molezinha. E aí, já está pronta a conexão? Segura firme aí, porque tecnologia só é boa quando funciona. Então hoje o nosso tópico de hoje, sintaxe de colocação. Vamos falar de colocação pronominal. Quando nós falamos de colocação pronominal, estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. Qual a função dos pronomes oblíquos átonos? Complementos verbais. Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Pronomes oblíquos átonos, repitam comigo. O a, os as, lhes, metece nos vos. Eu sei que vocês ficaram aí meio constrangidos com metece nos vos, mas é a forma que nós temos de memorizar. Então, novamente, o a, os as, lhes, metece nos vos. Pessoal, se os pronomes oblíquos átonos, a função deles é de complemento verbal, eles vão gravitar em torno de quem? De um substantivo? Lógico que não. Eles vão gravitar em torno de um verbo. E em relação ao verbo, eles assumem três posições. Eles podem vir antes, no meio ou depois do verbo. Se eles vierem antes, nós vamos dizer que eles estão em próclise ou proclíticos ao verbo. Se vierem no meio, mesóclise ou mesoclítico. E se vierem depois, eles vamos dizer que estão em ênclise ou enclítico. Gente, só que o uso do pronome em relação ao verbo, ele não é arbitrário, né? Quer dizer, eu não posso chegar hoje, estou nervoso, e falar assim, hoje eu estou virado no giraia e só vou usar mesóclise. Então vou usar mesóclise durante o dia inteiro. Não, existem regras e para tanto é isso que nós vamos estudar agora. Vamos verificar então quando que nós usamos a ênclise. E aí você fala, poxa, Nery, você gosta de contrariar. Primeiro você falou da próclise, inicia com a ênclise. Sabe por que nós estamos começando com a ênclise, pessoal? Porque o uso da ênclise é a regra. Vejamos, na língua portuguesa, a estrutura da frase, a ordem direta, nós começamos com o sujeito, depois vem o verbo e depois os complementos verbais. Ou seja, a posição natural do pronome é depois do verbo. Então nós já temos a expectativa que o pronome deva vir depois do verbo. Eu não uso muito porque o nego vai falar, puxa, que nego metido, fica só usando ênclise. Ou seja, na língua portuguesa nós estamos tornando a nossa língua uma língua proclítica, ou seja, estamos usando o tempo todo o pronome antes do verbo. Vamos aproveitar as nossas saudações e vamos dar um alô para a Camila, coordenadora aí do Fisiocursos, tá? Muito obrigado pelo apoio e pela audiência que está nos dando nesse início de projeto. É muito importante a sua participação conosco. Então nós vamos ver, pessoal, então, que o uso da ênclise, quando que ocorre? Eu falei para vocês que é a regra. Mas, basicamente, nós vamos usar quando estivermos no início de uma oração ou quando não houver nenhum fator que determine que não devamos usar a ênclise. O padrão é usar a ênclise. Ou seja, nós só não vamos usar quando tivermos um fator de atração ou quando for um caso de mesóclise. Vamos ao exemplo, então. Arrependi-me do que fiz. Veja que o pronome está enclítico ao verbo, está no início de frase. E de oração estaria errado se eu dissesse me arrependi do que fiz. E é o que nós utilizamos na linguagem oral, mas numa prova, num concurso, nós não devemos admitir uma posição que não seja o pronome enclítico. Comporte-se, rapaz! Ou seja, após o verbo. Alguns de vocês vão me dizer, Nery, mas eu sou um cara culto. Eu vejo tanta poesia, tanta música bacana, de grandes autores.
e ele utiliza lá o pronome iniciando a oração. Realmente você vai encontrar a única possibilidade de aceitarmos a subversão a esta regra aqui, que nós chamamos, isso aí é por licença poética, ou seja, o poeta ele tem licença, pessoal, para transgredir esta regra. Afinal de contas, nós não podemos atar o verso ele precisa de fluidez, ele precisa caminhar. Né? Já imaginou eu pegar lá aquela música do grande poeta Sidney Magal, né? Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Já imaginou? Ele não conseguiria cantar. Se te agarro com outro, mato-te. Mando-te algumas flores e depois escapo, não seria possível. Então o poeta, ele tem liberdade para transgredir essa regra. Olha, entenda a brincadeira que eu fiz com Sidney Magal, hein? Não vou me levar a sério. Pessoal, agora nós vamos falar do uso da mesóclise, tá? Quando que nós vamos usar a mesóclise? Nós só vamos usar a mesóclise quando estivermos com o verbo ou no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Eu sei que todos reconhecem o futuro do presente, o futuro do pretérito, mas nomenclatura é problemático para a gente, então nós vamos relembrar a forma do futuro do presente e do futuro do pretérito. Antes disso, vamos dar um alô para Paula, do São Jorge, aluna aí, do São José, né? A nossa aluna aí, 10, tá? Pessoal, então vamos só relembrar o futuro do presente. O futuro do presente hoje é o presente e amanhã, futuro. Então, algo que ainda vai acontecer. Então, comportarei bem, passarei no vestibular, veja, passaremos, amaremos, torceremos, eles torcerão, ou seja, a primeira pessoa vai terminar em rei. Vocês que são reis aí de concurso, lembram do rei, tá? Amarrei, esse é o futuro do presente. O futuro do pretérito é aquela forma verbal que o verbo, a ação verbal deixou de se concretizar, né, numa forma mais simplória, tá? Ou seja, eu torceria, ou seja, não vou torcer mais, tá? Nós torceríamos, porque isso ficou condicionado a uma outra ação. Nesses dois tempos verbais, nós vamos usar a mesóclise, ou seja, o pronome irá encarnar no meio do verbo. Vejamos aqui. Denunciar-te-ei ao conselho. Veja que aqui o natural nosso é dizermos te denunciarei. Só que nós já sabemos que não devemos utilizar o pronome para iniciar uma oração. Então nós falamos, não, vamos usar a ênclise. O Nery falou que a posição natural é a ênclise. Só que ele iria terminar em rei. Opa, futuro do presente. E nós vamos ver que o verbo é denunciar. Então nós vamos exatamente cindir o verbo justamente aqui quando termina a sua forma no infinitivo. Denunciar, eu abro o verbo e insiro o pronome no meio do verbo. Convidar-se-ia um defunto para o evento? Seria assim, se convidaria, mas não posso iniciar. E também, como o verbo está no futuro do pretérito, nós não podemos colocar convidaria-se. Cuidado, que vai soar bem, principalmente quando estiver no futuro do pretérito, soa naturalmente. Nós que utilizamos aquele critério que é o da beleza, nós somos traídos aqui com a ênclise ao verbo no futuro do pretérito. Cuidado, precisa ser a mesóclise. Tá? Aproveitando para mandar um abraço para Kátia Cardoso. Kátia, muito obrigado pelo apoio aí e pela audiência. Agora vejamos, pessoal, o caso dos verbos terminados em R, S e Z. Nesses três, verbos terminados com essas três terminações, quando ele for se juntar
aos pronomes o a, os as, o verbo vai perder a sua terminação e nós vamos acrescentar o L ao pronome. Então ele vai ficar lo, lá, los, las. Vejamos aqui, venderei um apartamento. Então, o verbo vender vai perder o R e nós vamos colocar L, acrescentar o L ao pronome. Então ficará vendê-lo-ei. Agora, o uso da famigerada próclise. Tá? Então a próclise também não deixa de ser uma exceção. Gente, quando que nós vamos usar uma próclise? O natural é quando houver um fator de atração. Tá? Há outras possibilidades? Sim. Mas essas outras possibilidades são pouco utilizadas, são pouco cobradas em concursos e vestibulares. Porque elas não são, assim, um consenso, né? São alguns autores que a citam, tá? Então, quais são os fatores de atração? Ou seja, as palavras que atraem um pronome, que impedem que ele esteja enclítico ao verbo, que ele venha na sua posição natural. Nós vamos ver que as palavras de sentido negativo, tá? Palavra de sentido negativo, não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem sequer, tá? Todas as palavras de sentido negativo, elas vão atrair os pronomes. Tá? Os advérbios aqui, ali, acolá, ontem, amanhã, hoje, também, ainda, talvez, são advérbios, eles vão atrair pronome, ou seja, eu não vou poder utilizar a ênclise. Os pronomes em geral, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos, os pronomes relativos, tá? Já falei os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes indefinidos, principalmente, são os mais cobrados, tá? E, finalmente, as conjunções subordinativas. Cuidado, as coordenativas não atraem pronomes. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto, eu não me conformo, mas elas não atraem pronome. Quem atrai? As conjunções subordinativas, tá? Principais. Que, embora, conforme, segundo, se e quando. À medida que. Não foge disso, tá, pessoal? Dificilmente pedem uma outra que não seja ela. A palavra que, qualquer que seja a classe gramatical dela, ela vai atrair um pronome, porque ela é muito sonora. O macetinho que a gente utiliza, né? Você se lembra de um passeio no shopping, em que a mulher olha lá uma vitrine e já fala, que tudo, aquele espanto. Vejam que, seja com esse que tudo, você já vai lembrar dois fatores de atração. E o namorado que está do lado entra em pânico. Não! Ó, vejam. Pessoal, não foge, na maioria das vezes, as questões de concurso, de vestibulares, gravitam em torno dessas duas palavras. O que e o não. Aqui o não varia aí com o nunca, né? Um ninguémzinho, mas o normal é que elas decidam a questão, né? Porque normalmente a questão gira em torno de uma próclise. Vejamos exemplos. Aqueles que se consideram, veja o verbo considerar. Eu não posso usar aqueles que consideram-se. Por quê? Porque o que atrai o pronome. Eu sou obrigado a exercer a atração desse que. Eu disse a vocês que o que vai sempre atrair pronome. Tudo, um pronome indefinido. Eu não posso falar tudo iniciou-se. Eu tenho que exercer a atração. Tudo se iniciou, porque o tudo atrai. Não me incomodo com críticas. O não atrai o pronome. Tá? Eu não posso falar
Não posso usar não incomodo-me. O correto, sempre, não me incomodo. Está tudo beleza aí? Estão acompanhando o raciocínio? Continuemos. Também nós vamos usar a próclise quando estivermos diante de frases exclamativas e optativas. Quando falamos em optativas, não estamos falando de opção. São frases que expressam um desejo. Então eu falo, Deus te crie, Deus te abençoe. Tá? Então o que acontece? É uma frase que eu estou desejando algo a alguém, é uma frase optativa, eu vou usar a próclise. Quanta ignorância, meu Deus! Uma frase exclamativa, tá? Mas cadê? Onde está Onde que está o pronome? É uma frase exclamativa, cadê o pronome? Houve falha aqui do professor. Então vamos aqui usar uma que seja exclamativa. Macacos me mordam, tá? Macaco não deveria atrair pronome, né, pessoal? Mas diante de ser uma frase, como é uma frase exclamativa, nós vamos usar a próclise. Mas veja, pessoal, seria uma pessoa ser muito chata se num momento de surpresa, um acidente diante de si, falasse macacos mordam-me. Não dá, ou seja, há muita lógica, né, nessa colocação pronominal aí na frase exclamativa. Também é uma questão mais de curiosidade, que ninguém vai ficar cobrando isso dentro de um concurso. A outra situação é quando eu tiver a preposição mais o verbo no infinitivo. Eu também vou usar o pronome proclítico. Ao se ausentarem, vejam que eu tenho aqui, ao se ausentarem, uma contração aí da preposição, né? E eu vou usar a próclise. Os diretores desprestigiaram os atletas. E a outra situação, quando eu tiver a preposição em, mais o verbo no gerúndio, ou seja, o verbo terminado em NDO. Eu vou usar a próclise. Em se tratando, em se mantendo o resultado, retirar-me-ei, relembrando a mesóclise, da causa. Veja que estará errado se eu falar em tratando-se, em mantendo-se. Se cobra-se muito isso, tá, pessoal? Em vestibulares, aí, em questões, nem que seja para composição, em tratando-se. Vai ser sempre em se tratando. Quando eu usar em mais gerúndio, eu vou usar o pronome antes do verbo, o pronome proclítico. Hoje nós não teremos intervalo, tá? A gravação ela vai seguir, né? Está fluindo, nós estamos pegando a técnica aí. O meu produtor, editor, fuçador Fernando Zanata já está afeito aí a tecnologia. Nós vamos mandar tudo de uma vez. Agora, nós vamos falar da colocação nas locuções verbais. Como assim, Nery? Lembra das locuções verbais? Quando eu tiver um verbo auxiliar mais um principal, uma locução é quando eu tenho um conjunto de verbos, mas que significa, é como se fosse um verbo só, tá? Quando a gente fala de locução verbal, pessoal, nós temos as locuções verbais autênticas, né, que é aquelas com o verbo auxiliar de verdade, ou podemos ter aquela estrutura de período composto, né, em que aparecem aí um verbo sendo complemento do outro. É a mesma aplicação, tá? Então vamos falar primeiro da locução verbal com o verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo, tá? Qual é a regra? Olha, como o nosso
projeto, o português é uma grande molezinha, nós vamos dizer o seguinte, ó, vale tudo, tá? É uma verdadeira suruba gramatical, é a verdade, vale tudo. Como assim, Nery? Vejam só aqui, eu tenho preciso empenhar, tá? 2 verbos, não seria aqui o caso de uma locução autêntica, mas veja que temos 2 verbos, tá? Gente, o verbo empenhar, que é o verbo que está no infinitivo, ele seria o verbo principal, está no papel do verbo principal. Posso usar o pronome depois dele, pessoal? Pode. A regra diz o quê? Que eu devo usar a ênclise, mas eu tenho um auxiliar e tenho um principal. Qual dos dois, Nery? Tanto faz. Eu posso usar a ênclise ao principal ou a ênclise ao auxiliar. Esse causa estranheza, sabe por quê? Porque vocês querem ler o hífen. Aí dá aquela travada, mas a leitura é a mesma, eu preciso me empenhar. Mas não há necessidade de eu ler o hífen para dar aquela travada. E aí, Nery, eu posso deixar soltinho no meio? Quando você fala soltinho no meio, você está querendo dizer se eu posso usar a próclise ao verbo principal. Gente, na gramática tradicional, isso é vetado, tá? Mas hoje a gramática está moderninha, o povo, né? O falante utiliza normalmente sem o hífen. Aceita-se, só que não espere encontrar em concurso e em vestibular esse pronome aí proclítico auxiliar. Como eu falei que vale tudo, então tá valendo tudo. O que eu não posso só? Eu só não posso iniciar com o pronome lá, não há motivo algum para iniciar, e já seria, né, um crime gramatical hediondo. Um abraço, vou aproveitar para um abraço para Everton de Cuiabá, tá? O Everton ou Erivelton? Everton. Erivelton. O meu assistente aqui de edição me passou o nome meio turvo aqui. É Erivelton de Cuiabá. Erivelton, desculpa. Um abração para vocês aí de Cuiabá. Muito obrigado pela audiência. Ô, Nery, mas e agora? Eu tenho uma locução verbal. E se eu tiver um fator de atração, como é que fica a situação? É simples. Vou colocar aqui um fator de atração poderoso, não. Poderosíssimo, não é, pessoal? E tem um lá, não preciso empenhar-me mais. Gente, eu posso manter o pronome depois do verbo principal com esse fator de atração poderoso? Gente, ele é poderoso, mas puxa vida, ele ignorar 2 verbos e puxar para si esse pronome também, ele não tá com essa bola toda. Então, pessoal, aqui o pronome está protegido da atração, do fator de atração não. Então, vejam só aqui, ele pode permanecer enclítico ao verbo principal. O que ele não pode é cair nesse meio. Olha bem, proibido. Se ele cair aqui, ele é atraído pelo fator de atração e vai ficar. Não me preciso empenhar mais. Ou seja, pessoal, quando eu tiver o fator de atração, ou eu uso a ênclise ao principal, ou eu uso a próclise ao auxiliar, juntamente com o fator de atração, vai causar estranheza, não me preciso empenhar, mas está corretíssimo. Não titubeie, tá? Não me preciso empenhar mais, está corretinho. Agora eu vou utilizar o auxiliar mais o verbo no gerúndio. O gerúndio vocês se lembram, né? A linguagem dos operadores de marketing, né? Vou estar enviando, perdendo, ganhando, tá? Então, quando eu utilizar um verbo auxiliar mais o gerúndio, tá? Eu também vou dizer a vocês que vale tudo. Vale tudo. Igualzinho. Eu utilizo lá o verbo auxiliar mais infinitivo. As portas estão abrindo-se. Eu tenho o verbo auxiliar está e o verbo principal, que é o gerúndio,
abrindo. Posso usar a ênclise, pessoal? Sim. Ênclise, a regra diz que eu devo usar a ênclise, mas tanto faz ser a ênclise ao principal como ênclise ao auxiliar. Então, as portas estão abrindo-se ou as portas estão se abrindo. Vejam que eu li sem travar. Tá? Falo naturalmente. E ele também pode estar soltinho, Nery? Você está querendo dizer soltinho? Próclise é o verbo principal? Pode. Isso é uma concessão que se faz atualmente. Né? Mandei um e-mail para a Academia Brasileira de Letras, eles falaram que eu posso continuar difundindo isso aí, mas não esperem no concurso ele soltinho, que é o nosso cotidiano, nós utilizamos desse jeito, dessa forma. E se eu utilizar no fator de atração? Do mesmo jeito do verbo no infinitivo, pessoal. O que vai acontecer? Eu não posso utilizá-lo no espaço entre os dois verbos. Eu posso usá-lo proclítico ao verbo auxiliar, as portas que se estão abrindo, ou as portas que estão abrindo-se. Se cair aqui no meio, ele é atraído. Isso aí, quando eu tiver um fator de atração ao verbo auxiliar, tá? Eu sempre vou vetar o espaço do meio. Qualquer outra posição é válida. E para encerrar, o verbo auxiliar mais o particípio. Lembra-se do particípio? Temos particípio regular e o irregular. Quando nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando do verbo na forma regular. Particípio regular é quando o verbo recebe os... agora deu branco. Quando ele é terminado a terminação em ado e ido, eu ia abusar, mas falhou o termo. O verbo terminado em sufixo. Lembrei que eu ia falar. A idade vai falhando. Sufixo ado e ido. Né? Então, magoar, magoado. Né? Partir, partido. Felicitar, felicitado. Saudar, saudado. E por aí vai. Tá? Quando nós falamos em colocação pronominal, nós não usamos o particípio irregular, né? Que é o gasto. Né? Incluso, esse não é terminado em ado, ido, morto, bento, tá? Então ele não é terminado com sufixo ado e ido, portanto não estamos falando, a gente não seria nem possível nós cogitarmos utilizar o pronome depois do particípio irregular. Então vejam só aqui, pessoal, não se admite ênclise ao particípio. Eu só vou falar um negócio para vocês, eu não vou falar mais nada. Onde é o correto, Nery? Eu só quero dizer para vocês que eu vou chamar a atenção, que é justamente, porque senão vocês não vão visualizar o erro no dia da prova. Então eu vou chamar a atenção só para o erro. Tenho comportado-me mal. Olha como eu estou falando difícil. Eu acho que eu estou arrasando, né? Pois é. Proibido, pessoal. Verbo no particípio. Ado. Nery, qual é o certo? Não importa. Eu só quero chamar sua atenção para o errado. Não erre, porque vai estar desse jeito lá. Tá? Os invasores haviam retirado-se. Não posso, pessoal. Proibido. Nery, qual é o certo? Não te interessa. Eu estou te chamando a atenção para o errado. Tá bom? Qualquer outra coisa que você fizer aqui, você vai acertar. Senti que o cansaço havia derrotado-me. Pelo amor de Deus, lembre-se disso aqui. Não está autorizado a utilizar ênclise ao particípio. Não fale difícil, pelo amor de Deus. Tá? É só atenção para o ado e ido. Eu espero, pessoal, que eu tenha auxiliado vocês, que vocês tenham gostado da aula. Podem encaminhar perguntas.
pelo Facebook do Fernando Zanata. Responderei a todos com muito prazer. Vocês podem, se vocês tiverem aí alguma questão que viram em alguma prova, em algum concurso, estou à disposição para esclarecer a vocês qual foi o critério utilizado pela banca examinadora. Mais um abraço para vocês todos, muito obrigado pela atenção e quarta-feira estamos aqui de novo. Quem quiser fazer alguma sugestão ao nosso produtor Fernando Zanata, estamos aí no aguardo e vamos preparar uma aula aí para vocês e para aprendermos mais e mais utilizar esse recurso que nós estamos agora descobrindo aqui para o Brasil e para o mundo. Obrigado a todos. Valeu aí, doutor.